É justamente essa. Como o Eduardo Bolsonaro viu esses gestos, esses comentários do Trump para o Lula. Para ele, não foi só digamos, um gesto de boa vontade. Ele conectou tudo a uma suposta estratégia de negociação e até a outras ações recentes do Trump. A gente quer entender a lógica por trás do que ele disse. E é um ótimo ponto de partida, porque, olha, encontros diplomáticos nesse nível são carregados de simbolismo, né? Sim. Cada palavra, cada gesto pode ser lido de N maneiras diferentes. Depende muito de quem está olhando, qual interesse, qual visão política. A diplomacia tem dessas coisas, muitas camadas. Sim. E a interpretação é parte do jogo. Acho que isso prepara bem o terreno para a gente analisar a visão específica do Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Então vamos aos detalhes do que a nossa fonte aponta sobre a interação em si. Parece que o Trump, no próprio discurso dele, lá na tribuna da ONU, mencionou que tinha conversado rapidinho com o Lula. Falou de um abraço que trocaram e até indicou que talvez tivesse uma reunião na próxima semana. Para discutir o quê? Tarifas. Tarifas aplicadas ao Brasil. Algo bem concreto. Bem pragmático, né? Exato. E um detalhe, esse contato foi depois do discurso do Lula, quando ele já estava saindo ali do plenário. Certo. E aí, como Eduardo Bolsonaro reagiu? Bom, ele foi lá para o X, né, o antigo Twitter, e publicou a análise dele. A tese central foi que essas ações do Trump, mencionar o Lula no discurso, o abraço, a ideia da reunião, não eram por acaso. Não eram aleatórias, né? Isso, para ele, era uma demonstração calculada, uma mistura de firmeza estratégica com habilidade política. Essa combinação, para ele, foi a chave. Exatamente. A análise dele não para no gesto isolado. Ele encaixa isso no que ele vê como o jeito do Trump negociar, o modus operandi dele. A tese que o Eduardo Bolsonaro defende é que tem um padrão, sabe? O Trump primeiro aumenta a tensão, pressiona de alguma forma, pode ser com palavras, com medidas econômicas, enfim, e depois, só depois, ele se mostra aberto a conversar, volta para a mesa, só que aí ele volta numa posição de vantagem, né? Entendi. Para poder editar o ritmo, talvez. A frase dele lá no X foi bem direta. Quem conhece o estilo de negociação de Donald Trump não se surpreendeu. Ele está dizendo que isso é, tipo, a assinatura do Trump. Então, para ele, o abraço, a conversa amigável, não era sinal de fraqueza nem mudança de ideia. Era só a segunda parte de um plano maior, que começa com a pressão. Precisamente. É aí que entra a conexão que ele faz, que talvez seja o ponto mais chamativo da análise dele. O Eduardo Bolsonaro liga essa cordialidade do Trump com o Lula a uma outra coisa que, segundo ele, tinha acontecido no dia anterior. Que seria... Ele menciona e usa palavras fortes uma sanção que o Trump teria aplicado à esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Nossa, é uma acusação bem pesada. E, pelo que a fonte indica, ele não especificou quem seria essa pessoa, nem deu detalhes da sanção, certo? Exato. Não há detalhes concretos sobre a sanção à pessoa na fala dele, que a fonte reporta. Mas o ponto crucial da análise dele não é nem tanto o detalhe da sanção em si, mas a conexão que ele faz. A justaposição, né? Isso. A simultaneidade percebida e o contraste. Para ele, aplicar essa suposta sanção num dia e no dia seguinte ter essa conversa amigável com o Lula não são coisas contraditórias. Pelo contrário. Seriam dois lados da mesma moeda. Exatamente. Seriam as duas faces da mesma estratégia. A sanção seria o recado direto, a demonstração de força, a pressão, e o abraço, a conversa, seria um aceno, a porta aberta para negociar. Mas só depois que a pressão já foi feita. Ele vê uma coreografia ali. Intencional. Entendi. Então a cordialidade só faria sentido nessa leitura por causa da pressão que veio antes. Uma coisa justificaria a outra como parte dessa estratégia. Exato. Ele interpreta os dois eventos como complementares. Parte de uma única estratégia de negociação que é agressiva, mas também flexível. A pressão cria a necessidade de negociar e a abertura depois oferece a saída. Mas, claro, nos termos de quem aplicou a pressão inicial.
É uma leitura que pinta o Trump como alguém que joga duro, mas sabe a hora de estender a mão. Sempre nessa visão, buscando uma vantagem tática. E essa interpretação toda acaba num elogio direto ao Trump, né? Ele parece admirar essa abordagem. Sim, sim. Ele fecha o raciocínio na postagem elogiando o que ele chama de sua genialidade como negociador. Genialidade. É. Essa palavra reforça toda a argumentação anterior. Para o Eduardo Bolsonaro, o que rolou na ONU não foi um simples encontro protocolar, um gesto de boa vontade assim espontâneo. Não. Foi uma performance calculada. Uma aula de negociação, na visão dele. Fica implícito que essa seria a forma certa ou mais eficaz de lidar nas relações internacionais, principalmente com quem se considera adversário ou em temas delicados. E tem também o contexto do próprio Eduardo Bolsonaro, que a fonte menciona. Ele estava nos Estados Unidos nessa época, né? E parece que estava envolvido em conversas sobre possíveis sanções a autoridades brasileiras. Isso não adiciona uma camada a mais nessa história toda? Sem dúvida alguma. O fato dele estar lá nos Estados Unidos e, segundo esses relatos, tratando de assuntos ligados a sanções envolvendo o Brasil, isso pode influenciar não só a forma como ele interpreta os fatos, mas também o foco que ele decidir dar nos comentários dele. Como assim? Quer dizer, a escolha de destacar justamente a interação Trump-Lula e conectar isso a uma suposta sanção pode estar alinhada com os objetivos políticos dele naquele momento, com as discussões que ele estava tendo. Pode ser uma forma de reforçar uma narrativa específica. Pode ser. Ou de sinalizar alguma posição para o público dele aqui no Brasil e, quem sabe, para interlocutores lá nos Estados Unidos. A perspectiva de onde se fala e os interesses de quem fala sempre moldam a interpretação, né? Faz todo sentido. É crucial ter isso em mente quando a gente analisa essas falas. Fundamental. Por isso que o nosso objetivo aqui é justamente esse. Entender a interpretação do Eduardo Bolsonaro, como ela foi apresentada na fonte. Não é validar ou refutar, mas sim analisar a narrativa que ele construiu. Certo. Ele pegou dois eventos, um gesto público de aparente aproximação e uma suposta ação punitiva, e uniu os dois sob essa ideia de estratégia de negociação do Trump. É um exemplo muito claro de como eventos internacionais são rapidamente filtrados, interpretados e, digamos, reembalados para o consumo político interno, né? Servindo a propósitos específicos no debate nacional. A seleção e a conexão desses dois pontos não é neutra, claro, comunica uma mensagem. Então, se a gente fosse resumir o fio condutor, teve o encontro Trump e Lula na ONU, com sinais de aproximação, menção a tarifas, e aí vem a análise do Eduardo Bolsonaro, que joga fora a leitura superficial de foi só cordialidade e enquadra tudo como uma jogada tática.